Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola pro nosso amigo Éder mandar o recado dele aí. Meu recado é pra você que tá nos assistindo aí pelo YouTube ou também assistindo a nós pelo nosso canal de cortes, né, no YouTube. Deixa a tua inscrição no nosso canal, fortalece a comunidade aqui do A Vida Lá Fora. E também não esquece de seguir a gente no Instagram para conferir as nossas histórias sempre que possível. And Spotify. Exatamente. And bangalar o nosso sininho para vocês também receber as atualizações, né? Sempre que sair um novo vídeo você vai ficar comunicado lá, o pessoal vai te mandar uma mensaginha. Valeu. Beleza? Vamos de convidado então. Pô, parabéns, Ed, primeiro de tudo. Muito obrigado. É verdade. 35 anos não é pra todo velho, né? É verdade. 35, esperamos que eu chegue a mais 35, chegar a 70 é um traguardo, O né? importante é que chegue com esse bigode de ser vergonha aí. Quanto mais velho, mais sem vergonha. Né? A minha avó dizia, quanto mais velho, mais bobo. É verdade. Epá, hoje a nossa convidada, então, ela é empreendedora, agora eu vou falar em inglês, Property Manager e Airbnb Superhost. Uau, agora eu vou explicar o que é. Ela já vai explicar para nós o que é, e que possibilita uma renda segura para proprietários de imóveis, mesmo sem ter conhecimento nenhum do setor. Se você ficou interessado, estamos aqui com Debbie Tomasi, seja bem-vinda. Show de bola! Obrigada pelo convite. Debbie Tomasi, seja bem-vinda ao nosso podcast, esse bando de louco. Adoro. Esse podcast é justamente para contar essas histórias, né, de brasileiros que vieram para cá e deram a volta por cima, estão lutando pelo seu ganha-pão e com histórias inspiradoras para inspirar a vida de outras pessoas, né? Tanto no Brasil quanto outros brasileiros que moram aqui na Itália ou moram em outro país fora do Brasil, né? Então, conta para nós, natural de onde? O que fazia no Brasil antes de vir aqui pra Itália? Ale, partiamo, andiamo. Então, eu sou naturalmente de Criciúma. Bora. Aos meus 13 anos eu vim pra Itália. Minha mãe já morava aqui na Itália, fazia um ano. Mas na verdade tudo começou... eu falo sempre da minha experiência do Brasil como uma experiência não vivida ao 100%. Aos meus 8 anos, eu morei nos Estados Unidos por 2 anos com a minha família e com 10 anos voltei para o Brasil, aonde ficamos mais um ano, sempre em Criciúma, e logo em seguida aconteceu alguns altos e baixos na família e digamos que a família um pouco se dividiu. O pai veio para a Alemanha, meu irmão voltou para os Estados Unidos, minha mãe veio para a Itália e eu fiquei no Brasil. Ali se passou mais um ano, digamos que foi o ano de adaptação inicial da minha mãe aqui na Itália, desde documentação, desde encontrar serviço e tudo mais. Chegamos aos meus 13 anos e venho para a Itália. Não é fácil, não foi nada simples sair, digamos, de uma adaptação plena brasileira, né, aos 13 anos na plena, como se diz, adolescência, Flor da idade. Flor da idade, bravo, aborrecência, que foi exatamente isso. Caiu numa escola italiana. Caiu. Tá, mas lá no Brasil, por exemplo, desculpa eu cortar, mas já cortando, no caso a tua mãe veio dos Estados Unidos, tava em Criciúma, e aí ela decidiu de vir pra Itália. Aí ela chegou aqui sem documentação. Tipo, ela falou que a família se dividiu, mas tipo, se dividiu em meio, né? Porque cada um foi pra um país. Cada um foi pra um país. Incrível. Foi um momento, tipo, de, digamos, todo mundo saiu, todo mundo brasileiro, né? Pai e mãe brasileiro. Fomos pros Estados Unidos, voltamos pro Brasil, onde houve a separação, digamos, dos meus pais. E cada um se dividiu. Digamos, cada um foi em busca de uma sobrevivência, né? Cada um pegou a sua estrada. Cada um pegou sua estrada. E eu, obviamente, de menor ainda, fiquei no Brasil. Fiquei um ano. Morava com parentes? Morava com a minha tia. Imagina, Deus livre. Flor da idade. Então, era realmente uma idade pro brasileiro
13 anos, uma idade bem complicada, né? Querendo ou não, a menina brasileira ela evolui muito mais. E com isso, um ano depois, a minha mãe me trouxe para a Itália, onde ela já estava economicamente estável, sem documentação ainda, porque foi um ano de trabalho ilegal aqui para ela. Mas, graças a Deus, na época era muito mais fácil do que hoje o trabalho sem documento. Antigamente, eu falo em antigamente 2007, quando eu cheguei. Então, ela chegou aqui em 2006. Era muito mais fácil o encontrar uma empresa que te assumia sem documentação. Hoje o negócio já é diferente. Hoje é diferente. Né? A gente sempre fala sobre trabalho e tal. Eu também, quando eu cheguei em 2010 aqui, era muito mais fácil encontrar serviço. Não era tão fácil assim, eu tô exagerando, mas eu ia fazer uns bicos ainda, Sim. entendeu? De jardinagem, pintava apartamento, até mesmo de lavar prato, tudo sem documentação Ainda dava, né? e automaticamente dava. sem contrato, entendeu? Hoje em dia se tornou muito mais difícil, mais restrito. É mais complicado, Uhum. realmente. E ela chegou aqui, ela ficou quanto tempo sem documento? Ela ficou, na verdade, um ano, né, na adaptação digamos que a prioridade... Nossa, ela entrou próprio naquele ciclo não sei se vocês lembram da época, eu sei que vocês também faz bastante tempo que vocês moram aqui, né, que existiam pessoas que organizavam, digamos, a documentação de brasileiro vinha, e em Torino houve próprio um escândalo nacional de uma pessoa que pegou documentação de brasileiros e tudo mais, e fez próprio em modo que tudo andasse errado, digamos. Então tudo atrasou muito mais. Então ela fez esse um ano, né, onde ela chegou e ela me trouxe, e na verdade ela conseguiu pegar a documentação depois de 4 anos na Itália. 4 anos sem documentação na Itália. E ainda dava para trabalhar. Graças a Deus, na época, ela encontrou uma empresa onde assumia realmente brasileiros, né, que não tinham documentação, e isso fez em modo que ela conseguiu se estabilizar, permanecer na Itália comigo, de menor, e conseguindo, né, lidar com a situação toda, que na verdade sabemos muito bem que não é fácil. E foi a assessoria que ela contratou na época? Foi uma assessoria. Boa aí que ele tem por aí. Não entramos em discurso. Cite nomes. Qual? Mas foi uma assessoria bem furada. Na época todo mundo estava fazendo essa assessoria com essa determinada pessoa. Posso falar o lugar, né? Torino, como eu falei antes. Pode. Mas de toda a documentação dessa assessoria, por isso que eu acho muito importante nominar a pessoa, tipo... Foi investigado, tipo... Não, na época não tinha tanta informação, sabe? Como que não tinha internet, ou melhor, tinha, mas era bem diferente, né? Então, foi investigado, tipo, passa a palavra, né? Passa a palavra, aquele lá tá fazendo, vou lá, tal, todo mundo foi. E o todo mundo foi criando uma bola de neve, na época, falo isso de 2007, 2008, que foi criando uma bola de neve e ali explodiu, onde todo mundo que tinha feito, digamos, esse investimento, com essa pessoa perdeu tudo. Todos os documentos foram retirados pelo... Aí tá a importância de você conhecer o profissional, ver de onde ele vem, a procedência desse cara, quais são os trabalhos. Claro, ele não deve ter, por exemplo, pegam hoje um bom profissional que faz assessoria de cidadania. Com certeza algum caso deu na trave, por algum motivo. Né? Como que ele se comportou com esse cliente? Ele não devolveu nada, ele devolveu uma parte, esse cara foi honesto ou não, entendeu? Ou o cara botou a mão, botou tudo no bolso e disse arrivederci pra essa pessoa. Tchau pra ti. Entendeu? Então, por causa tem disso, que entrar no detalhe, né? Empate nesse detalhe, quando eu sempre prefiro analisar bem a situação. Não é só simplesmente escutar a situação e fazer a minha ideia dessa situação. Não, eu tenho que entrar aprofundire, né? Como se diz em italiano. E entender realmente quais são os prós e os contras e por quê e pra quê que aconteceu tudo isso. E nessa situação, realmente todo mundo perdeu o documento, não era realmente uma assessoria afidável. E nisso... Confiável, né? Confiável. E nisso se passaram uns anos. E ela conseguiu a cidadania após realmente uns 4, 5 anos... depois da minha chegada. Já tava quase... Como é que foi a tua adaptação aqui na Itália, Debbie? Você, com a questão da língua, estudo e tudo mais, você voltou, foi uma menina rebelde? Fui. Imagina. Quebra tudo. Gente, eu era não rebelde no sentido de...
Pintar os olhos de preto. Ah, é o mínimo, né? Tipo as unhas de preto. Era emo. Emo! Emo. Foi bem na época do emo, sabe? aham. Onde O Marcos tinha tinha o aquele cabelo na Tokyo cara. Hotel que NX0. cantava. Gente, Tokyo Hotel. Eu Cheguei na tinha. Itália, cantava Tokyo Hotel e eu me identificava 100%, né? A vida emotiva Claro, naquele ramo ali. Eu já tive o cabelo de franjinha. Ai, meu Por cima do Deus. olho, assim. Mentira. Só que tiver a foto do Marcão com a franjinha. Como divide? Compartilha. Mentira, nem Nós cabelo vamos tem. fazer, eu pedi pro Samuca fazer. Hoje tem o aplicativo que faz. É, Nem até cabelo- envelhecendo. nem Mas o cabelo Marcão tem, emo. cara. Vai, para de Conta aí como é besteira. que foi pra Então, você. a adaptação aqui, ela foi bastante traumática do ponto de vista que eu saio, né, de uma vida adolescente, criei completamente as minhas amizades, né, fiz o meu núcleo de amizade no Brasil. E eu acredito que todo mundo sofre por isso, todo mundo tem essa consequência, né, de largar, digamos, a vida pessoal, né, o legame, a conexão que a gente tem com as pessoas Familiar. lá, né, a As família, os renúncias, amigos, né? exato, as renúncias, e conseguir entrar de cabeça, digamos, nesse mundo. Na verdade, não foi na época não foi por livre, espontânea vontade, né, eu era de menor, então a mãe disse, eu vou vir, obviamente, espontânea não pressão, tem né? essa, exato, não tem essa de eu posso escolher ficar Eu no tenho Brasil. uma segunda opção, entendeu? Não tinha, mas hoje, claro, graças a Deus, agradeço minha mãe por Uhum. ter me dado essa oportunidade. Legal. Porque justamente ter ficado no Brasil, quem sabe, como é que seria realmente a vida, né, hoje? Uhum. Não sabemos. Eu às vezes me pergunto, eu quando eu saí do Brasil, eu era vendedor de materiais de construção e a minha esposa era psicóloga do Colégio São Bento. E aí, de um dia pro outro, a gente decidiu largar tudo. Largamos tudo. E às vezes a gente se pergunta, né? O que teria acontecido se a gente tivesse ficado no Brasil? Essa é uma pergunta infinita. É uma pergunta, né? mas uma sabe? pergunta poder infinita. É uma A gente incógnita. nunca vai conseguir responder, porque tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Cara, foi. pensa se Né? não teria um podcast, cara. Cara, talvez sim. Talvez um de sucesso você teria. Já é esse aqui, tá? Já é. Nossa, tá Se você seguir e se inscrever, talvez a gente seja. Não, ó. o Éder deslanhando o nosso trabalho, cara. Pois é. Nossa. Não, É culpa tua que assiste, culpa tua que assiste de graça e não se inscreve. É isso aí, dá Dale. dá uma moral aí pra nós. É. E essa diferença de cultura, praticamente, esse choque cultural entre Brasil e Itália, chegou aqui, tu já viu que não ia ser fácil superar, no caso. A tua superação ia ser muito mais difícil. Exatamente. Até porque eu cheguei e entrei diretamente no âmbito escolar, né? Eu falo no âmbito escolar no sentido que não é que, claro, não é que eu tô dizendo que o âmbito trabalhador, o âmbito de trabalho é mais difícil ou mais fácil, mas para um adolescente é complicado tu sair de uma mentalidade, principalmente a minha que já estava completamente Formada, atrapalhada assim? também, Atrapalhada. porque faz 2 anos nos Estados Unidos. Aprende a língua, porque obviamente tu tens que ficar atrasada no método, né? No método de estudo tu vai atrasar para depois tu conseguir, ou melhor, para primeiramente tu conseguir aprender a língua. Língua, pra entender. Uhum. Graças a Deus a criança tem muito mais facilidade. Então eu com 8 anos eu tive bastante facilidade, consegui em 6 meses aprender praticamente fluentemente a língua. Você conseguiu Então manter isso foi essa ótimo. língua, assim? Sim. A língua, Legal. uma vez que eu aprendi a língua, até hoje é o que me ajuda muito, né? Tanto é que é o que me capacita, digamos, no trabalho que eu faço hoje. Graças àquela experiência que na época era vista negativa, né? Sim, sim. Só que hoje eu agradeço isso, porque foi aquilo que me trouxe, não diretamente, mas me trouxe sempre fazendo o percurso em direção a isso. Uhum. Então é fantástico pra mim essa experiência vivida. E uma Estados adolescente saindo do Brasil, chegando aqui e ver uma outra realidade, até mesmo nas escolas, outra cultura, outros O costumes. pessoal falava inglês com você, daí como é que você Então, ali tá o verdadeiro sentido. No início, obviamente, eu não sabia nada. Nem tchau, gente, eu sabia o que significava. Tchau pra mim era tchau e ponto. Não tinha tchau início e tchau final.
né? E Que é para mim estranho, foi... né, pra quem chega. Aham, muito. E pra mim, graças também a essa experiência dos Estados Unidos, eu consegui ter um certo tipo de comunicação. Então, eu me comunicava tranquilamente em inglês. Nossa, os primeiros 8 meses aqui foi só inglês. Tipo, E o querendo ou italiano não. te respondia em italiano. Né? Não. Graças a Arranjado. Deus, o italiano já é preparado em relação do nosso ensino no Brasil, né, escolar. O italiano ele já é preparado desde a escola para o Ele inglês. já arranha o inglês já naturalmente. Né? Já, então eu tive bastante, digamos, facilidade desse ponto de vista, do inglês. No caso, o teu aprendizado do italiano foi através do inglês? Foi. Não foi do Bem português? que é curioso, Não, né? Tá vendo? foi Porque- através, foi. É, porque, tipo assim, eu quando eu cheguei aqui, pô, eu preciso falar italiano, entendeu? Me deram um dicionário Buongiorno, esse é o nome do dicionário, um amarelinho, pequenininho. Tu leu? Li muito aquilo ali. E a tradução era português, no caso, no teu caso era inglês, né? É, tipo, eu tava mais com a mentalidade americana, né? Querendo ou não, quando tu tira, digamos, uma criança da madrelíngua, automaticamente ela vai absorver a língua que ela tá recebendo. Uhum. Então, até os meus 8 anos, eu vivi no Brasil, né? Eu absorvi a língua brasileira, a língua portuguesa. Dos 8 aos 10, digamos que é onde tu te forma também, né? Um certo tipo de formação. Eu absorvi demais. Pra mim, aquilo lá era 100%. Cheguei no Brasil, eu tive uma dificuldade gigantesca pra voltar pro português. Então, Voltar a falar português. não é simples essa mudança de estudo, Tipo, de primeiro teu língua. cérebro, né? Demais. Bom, tanto é que até hoje eu digo, gente, será que foi bom ou será que foi ruim? Hoje eu digo que foi bom, Claro. graças a Deus, porque eu Porque abre encontrei... oportunidades, né? Exatamente, e abriu oportunidades e criei oportunidade com isso, porque eu digo, cara, eu tenho essa ferramenta, como que eu vou usar essa ferramenta a meu favor, né? Foi onde que eu disse, cara, eu tenho inglês, gente, o inglês é mundial. Chegar na adolescência assistindo filme sem legenda é uma Né? bomba, né? Ah, você Vai não tem tomar- paciência. É bom, Pô, cara, pelo Cara, é amor de não. gratificante Yeah. demais. Cara, eu vou ver ali minhas séries, as coisas ali, eu já tem que ter tem que ser só que, né, tem que ser que nem- dublado em português, cara. Que nem os senão- caras falam, pois é, minha esposa também, eu também, eu tinha muito costume de assistir legendado, e uma vez que você gosta do áudio original, você tende a ficar Nossa. muito na legenda. Ou tu aprende o inglês ou fica na legenda, porque O problema é que o dublado muito fica falsificado falsificado. demais. a minha leitura é lenta. Então eu não Não, mas consigo, é, cara, eu não a consigo maioria, acompanhar. 90% É da ou tu vê o população filme ou tu lê, É isso, né? entendeu? É. Eu não consigo acompanhar Concordo, o filme concordo. e ler a frase e às vezes a falta de vista, né? A vecchiaia. né? Aqui, Aí, ó, tipo só. assim, entendeu? Eu não consigo, cara. Tem que botar dublado em português ou italiano, no caso, daí aí eu consigo. Eu tive uma experiência onde eu trabalhava que um amigo, tinha um guri que trabalhava, se chama Ard, A-R-D, é o nome dele. Os holandeses têm os nomes estranhos, sabe? E ele falou assim, ele olhou assim e falou, Eddie, os italianos trocam a voz do personagem no filme, coloca na língua italiana. Eu falei, troca? Ele fez, por quê? Tipo, não tem sentido. Pra eles é tão natural assistir em inglês já. O holandês já nasce Claro. com inglês e holandês, né? Direto com duas línguas. Né? Uhum. Então eles não traduzem vídeo, filme nenhum. Quer assistir um Que filme em inglês? maravilha, né? Olha o Os ensino. caras muda, apesar de que o inglês do concepção, italiano né? é tipo, my friend, Nossa. tipo, né? Ele puxa bem, né? E-maila, E-mail, plus. exato, Tá ligado? Rotem. Eu me abro, cara. É, não, Inglês do tipo, tem o italiano, tipo, Não até tô pra fa- português, Não assim, tô né, falando mal, italiano. porque... Já nem- basta. Tudo Porque... bem. eu não tô- Até a gente, né, pronuncia mal no próprio português. Entendeu? Eu não tô falando mal, mas eu acho até engraçado porque também nem inglês eu falo. Eu tava num curso essa semana, o cara falou big idea. Bigadinha, nossa. Que massa. Entendeu? Esse é brasileiro, não entendeu? Não, tu quer entender se o cara é brasileiro, aí escuta isso, né? É, e tipo assim, pô, inglês eu não falo, entendeu? Mas, pô, no português eu destroio. O Destrói é fantástico. É verdade. Vamos voltar pro sério então. Bora. Opa, Então. sério mesmo. E aí, Débora, daí essa adaptação na escola teve essa dificuldade, mas depois de quanto tempo tu já tava arranhando no italiano? Boa. Eu demorei muito tempo. Acredito, né? Porque aquela salada mista de língua na cabeça, Sim. português, E tu inglês, pensava em que italiano. língua? Isso é curioso. Eu pensava em português, mas ao mesmo tempo vinham em... Allora, eu pensava em português, mas vinham em inglês, porque eu estava acostumada a falar o inglês. Então era realmente uma mistura das duas línguas.
Eu sentia na época, hoje não, mas na época eu sentia como se fosse uma língua que realmente me pertencia. Tu entende? O italiano? O inglês. O inglês. O inglês. O italiano eu tive bastante dificuldade de aprender, porque querendo ou não, como a gente falou, né, as duas línguas, o português com o inglês, fez uma mistura na cabeça que eu disse, gente, como é possível? Se o inglês eu aprendi em 6 meses. Não é que eu tava velha pra aprender o italiano, eu tava com 13, 14 anos, né? Sim, sim. Então, Será que é um platô da terceira língua? Isso é uma coisa que todo pode mundo passa? ser, nunca me informei, na verdade, mas pode ser. Teve realmente um bloqueio ali. Chegou ao ponto de eu conseguir entender. Eu entendi a língua nos 8 meses, passou bastante tempo. Tem quem aprende em 6 meses o italiano, não foi o meu caso. Eu necessitei de 8 meses, basicamente, para aprender o italiano. E depois, olha, para conseguir realmente me desbloquear e dizer, bem, eu tô satisfeita, eu tô tranquila. Tudo bem que eu sou exigente também nesse ponto de vista, mas eu tô tranquila, eu consigo falar bem o italiano. Foi depois dos 2 anos. 2 anos de Itália. 2 anos. Eu tive muito bloqueio. Mas a partir daquele momento você tinha já comunicava em 3 línguas, né? Então você Sim. era a terceira língua, então dá pra entender a dificuldade na terceira. Eu tive dificuldade depois da 5ª língua. Senão... Chegou, né? Agora é... Chegou, Paulinho. A última bolacha do pacote. Eu tive dificuldade depois da 10ª língua. Tipo assim, o cara fala porteira. Porta aberta. Porta Fala aberta. Eu também falo porta aberta. Leite quente. Não, leite quente não. Tá se achando, Não. tá se achando. Ó. Ô, Débora, e no colégio, e tu estudou aqui, aí tu seguiu todo o percurso aqui do colégio, tipo, elementar e tal, até liceu, e foi ou... Fui. Abandonou. Não, abandonei no liceu, né? Eu terminei, digamos, o liceu. Mas, Tipo, dali tinha a universidade, então tu terminou o segundo digamos grau. que teria a universidade, né? Após o liceu, todo mundo vai e segue a universidade. Eu parei. Tá, Eu mas não então fiz tu- a então tu universidade. concluiu, no caso, né? Concluí. Concluiu, no caso, Ensino o médio, o ensino médio. O ensino médio. O ensino, eu não sei exatamente como se diz. Seria mais ou menos, né? O ensino médio, então, concluído. Exato. Que aqui são 5 anos. No Brasil, na Isso. época, eram 3 anos Mas de o Brasil antecipa. superior. O Brasil faz 5 e 3 e aqui faz 3 e 5. É ao contrário. Exatamente, É. que na época eu não entendi exatamente a diferença, porque tinham escolas que faziam 3 anos de superiore, né? E depois também tinha escolas que faziam 5 anos de superiore. Eu optei, como eu tinha, digamos, a facilidade do inglês, eu optei pro liceu linguístico, que foi Foi bom? Foi perfeito? no terrível. caso? Foi Gente, foi perfeito. terrível, por quê? Errou. Aprender. Teve que aprender latim. Exato. Ah. Os italianos têm essa mania, cara. Nossa, pra quê, gente? Eu entendo que necessita, porque todas as línguas precisam do latim e tudo mais, mas foi assim... Foi traumatizante, porque tu vai aprender. Eu já não tinha essa fluência, né, de falar o italiano. Vai aprender o latim, o alemão e o francês através do italiano. Bem complicado. Gente, Tem quem diga que é melhor, né? Se aprendeu português, quer aprender o inglês, tu vai estudar em português ou em inglês. Daí se quer aprender italiano, você vai estudar em inglês ou italiano. Pra reforçar a segunda língua e aprender a terceira. E assim por diante. Mas mas meu o amigo, tempo que leva... Haja cérebro, né? Cê é louco, haja. bicho. E pra mim foi bem complicado, Aí chutou digamos. o balde. Daí terminei, Ah, tu largou- chutei o balde. Falei, não, deu. Mas se deu, terminou, deu. quer dizer... Não, deu, Não, mas aí tu- acabou. Ah, tá, tu fez acabou, que 5 anos de sim. Uhum. Deu, porque eu falei, não, tu tá louco, prosseguir nisso, não, vou Já vou vi- trabalhar. Viu que não era tua área, não era tua praia. Aham. Entendeu? E nisso eu trabalhava, eu conciliava o trabalho, no caso o estudo, que eu fazia até o sábado de manhã, né? Que no liceu linguístico tinha até o sábado de Isso, manhã. minha filha também estuda, sabe? Que na e verdade... aí chegou a hora de procurar emprego. Não, ela já e trabalhava. eu já trabalhava. Já trabalhava, entendi agora. Sim, eu comecei a trabalhar, já fazer os meus trocados com 14 anos. Já apenas eu cheguei, comecei a escola em setembro, né? Que então eu cheguei em 2007. Fiz o percurso de quase 8 meses, né? Até setembro. Uhum. De setembro eu comecei, então já entendia o italiano, mas eu não conseguia desbloquear o italiano na fala. Daí eu comecei a fazer o liceu linguístico, a escola, aonde, e logo em seguida, já coloca em dezembro mais ou menos, eu comecei a trabalhar. Então, com
alguns meses de escola eu já comecei a trabalhar. Então eu que você fazia? Que conciliava, trabalho era? eu fazia ragazzi immagine na época. Que é? Seria nas discotecas, disco bar, assim, geralmente aqui na Itália, não sei no Brasil, existe bastante... Tipo um animador? É mais ou menos. Existe bastante a menina e o menino bonito vão lá e fazem imagem, digamos, estão naquele lugar fazendo imagem, então tá trazendo mais pessoas bonitas, exemplo, né, pro local. Isso acaba gerando uma série de outras pessoas Anima que a vêm. festa, e aí se tem gente dançando, você dança, se não tem ninguém, você vai embora. no caso. Exatamente. Esse é o objetivo. Se você não sabe que isso existe, provavelmente você é feio. Lá veio a pegadinha, né? Não podia faltar. Piada bosta do Éder. Piada bosta do Éder. Marcão, eu quero saber se te propuseram isso, cara. Não, cara, não. Nunca. Por que, cara? Por quê? Ai, que sacanagem, meu. Eu tive que recusar várias propostas. Cara, Fica a dúvida aí, pessoal. Ai, gente, meu Deus. E aí você foi o teu primeiro serviço? Esse foi meu primeiro. legal, que cara. pra mim, na verdade, era um serviço, entre aspas, Mas era né? Eu divertido. trabalhava na sexta-feira à noite e no sábado à noite. Eu ganhava meus 50 euros cada vez. Cê é Então, pra louco. mim, cara, eu tava 14 anos. ficou tempo pra dançar? Na verdade, não era nem dançar. Eu dançava se eu queria. Era realmente imagem. Ir no Participar, local, participar do local. Fazer festa no local, mas não era nem ser bailarina ou Que animador. legal. Era realmente simplesmente estar no local. Então, pra mim, era maravilhoso. Te pagam pra fazer 14 festa? anos, pagar pra Legal. fazer festa, gente, bebida e tudo mais, era tudo incluído, Meu né? Deus, cara. Porque a intuição, na época, era aquela de... Quanto mais o local, eu acredito que hoje também seja assim. Com certeza. Quanto tem- mais o local ser um local bem visto, por frequentado por pessoas, né, bonitas, acaba sendo frequentado mais por tantas outras Esse pessoas. insight faz todo sentido. Balneário Camboriú é conhecido no Brasil inteiro por ser a Las Vegas brasileira. Existem donos de boate, donos de restaurantes que eles alugam carrões, Lamborghini, Ferrari, Porsche, e colocam na frente do ambiente pra chamar a atenção e o Chamar pessoal atenção. cair pra dentro. Que Tem noção disso? Quer dizer Massa. que o cara rico tá lá, e aí parece que o carrão tá lá na frente, quer dizer que o cara tá lá. Entendeu? Ou Uau. até mesmo, não necessariamente o cara rico tá lá, mas simplesmente o local cara. Aumenta, aumenta a a visibilidade, visibilidade. Porque a pessoa vê digamos, o carrão, marketing vê o dele, né, lugar. mostrando, ele mesmo pagando, Entendi. ostentando o carrão ali, mas é ele, né, o Então, próprio local. Teve uma vez que nós aproveitamos um pouco de uma coisa parecida, que foi assim, a Hollywood ali em Bardolino, que foi uma Sim. discoteca muito famosa por muito tempo, Uhum. agora fechou depois do Covid e tal. Então eles chegaram na pizzaria em 2018, quando a gente tinha aberto, então tudo gente nova, né, na pizzaria, elas trabalhavam nos 10. Os gurizados, Alisson, o Elias, me tudo lembro. com 20 anos, cara, tudo louco. Aham. Sim. E eles gastavam o salário no final de semana. E os caras vieram e trouxeram uma Tessera Silver pra nós, prata. E falaram, ó, com essa Tessera aqui, com esse cartão, vocês podem pedir a mesa grátis Nossa. pra vocês. Toda quinta e toda sexta-feira, ou sábado também, tipo, era Me 3 vezes na lembro, me semana. lembro. Aí o que acontecia? Eu, como não ia, nós fomos uma vez, né, como família, Uma vez com todo mundo junto. Eu dava pro Alisson e pro Elias. Os sorteirão. Os dois guri, né? Imagina. Os dois parentes, cunhado e o tio da minha esposa. 2 com 20 anos, né? Eles iam, pegavam a mesa, pegavam as coisas, e daí e vinha pra eles, vinha bem o combo, aquele lá, combo. bem cheio de Red Bull, whisky, vinha grátis pra Sim, eles, tô cara, ligado. toda vez. Então eles pagavam de rico. Imagina, O pessoal, por quê? ostentação, O né? pessoal da discoteca fazia isso pra mostrar que eles vendiam as Claro. mesas, entendeu? Que tinha gente comprando. E daí os outros iam lá e Todo compravam. o realmente, interesse dos tipo, caras- custava Ó, 500 euros. Essa é a né, realidade italiana, a realidade lá da cidade do Marcão. Não, a não, realidade... na minha cidade não tem isso, cara. Não, do cara da... do Não, cara não. o cara da Lamborghini, não era lá? É em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Lá no beleza. Rincão, lá não então, tem, lá na Não, minha Rincão realidade, é- agora eu vou Rincão, o que a explicar... gente faz no Rincão? Cara, Rincão é... Cara, é massa, porém, né? Ó, eu- Meu Vai, Deus. fala tua, depois eu falo a minha, que é bem no meu interessante. tempo de ostentação é ter uma barra circular. Uma barra circular, velho. Não, tô zoando. Mulinete Shimano. Mulinete Shimano. Mas é... Então, na minha época, pra fazer bombar o evento, tinha que fazer a promoção, entendeu? Fazer assim, homem, paga 10, mulher, entrada franca até as 10. Mas eu acho que existe ainda muito isso, O Éder né? promovia baile, ele fazia baile no Fazia Brasil. baile pra Ah. rádio e coisa era grupo de dança que a gente Mas tinha. é maravilhoso, Mas né? Como Madonna- iniciativa. Mas- Meu não tanto Deus. pra quem... É, só que daí enchia o baile de mulher, daí Imagina, o marada tem pagava... mulher, tem homem.
A estratégia ela é válida. Caso do Rock, né? Sara, que é Lembro. que foi uma das boates que mais duraram na nossa região ali, na região de Criciúma. Ficou mais de 25 anos ativa. Era justamente isso, entendeu? Homem paga 20 e mulher grátis. E na sexta-feira, Matusa. Nossa, não. Quem é Matusa? Matusa era uma Meu banda Deus. famosa que tinha na região lá. Tu vê. Mas E são ainda famosos, Matusa? Mamma mia. Deram uma boa abalancada. Eu Tá faz por tempo, fora, faz tá por tempo que eu fora. saí do cenário noturno. Não são. E aí, esse serviço que te proporcionou ganhar teus primeiros trocados aqui na Itália? Foi os meus 50 euros a cada noite. No caso, na sexta-feira eu ganhava 50 e no sábado outros 50. Outros 50. É claro que daí, estudando também no sábado de manhã, era complicado quando eu trabalhava na sexta-feira à noite, chegava bem tranquilona para estudar, não é que era o máximo, né? Então, foi algo que era ótimo na sexta-feira. Faz a semana toda, vai na sexta-feira, se diverte, ganha, perfeito. No sábado, já vem carregada, digamos, da semana. Até porque aqui na Itália existe muito, vocês acreditam que... Perdão. Sabem quanto que tem a diferença do Brasil em relação de... Como eu posso dizer... De estudo a casa, de tarefas, né? Como se diz, de compiti. É trabalho, Muito, é tarefa, gente. é uma porrada de coisa. Sim, e no Liceu Linguístico era 4 horas de estudo a casa. Você fazia as suas horas de estudo à escola, né? E você tinha que fazer pelo menos 4 horas de estudo a casa. Era um absurdo, gente. Isso Era durante a muito semana, puxado. mas Durante sexta-feira a semana, que e à depois no final de noite. semana enchia mais ainda de tarefa. Era bem puxadinho. Então, daí eu me encontrava, né? Trabalhava divertimento e no sábado, meu Deus do céu. Acumulava. Só que daí, como se não bastasse, o que eu comecei a fazer? Eu sempre fui bastante, como eu posso dizer, objetiva. Eu sempre procurei, cara, eu quero aproveitar ao máximo o meu tempo possível. Eu estudava, eu trabalhava à noite e eu comecei a trabalhar de dia também. E era no sábado de manhã, no sábado e no domingo de manhã, que era no caso onde eu no domingo de manhã, era um domingo de manhã, que daí eu deixava, eu ia pra, digamos, trabalhar no sábado à noite, eu chegava no domingo de manhã, vocês sabem as feiras mercado? Sim, feira. As feirinhas, mercadinho? Os mercadinhos. Eu comecei a trabalhar nos mercadinhos também. Então, eu fazia o estudo à noite e trabalhava nos mercadinhos. E nos mercadinhos, sair muito cedo. Então, eu chegava no sábado à noite. Bem tchuca, né? Vamos se dizer, bem tchuca. Já descia rapidão, porque tava passando, digamos, diretaço. Era o tempo de tomar um banho depois da balada, do trabalho. Fazer hoje morre, né? Hoje eu nunca conseguiria fazer isso, nunca. É claro que na época você tem uma energia muito maior, né? É tudo uma novidade. Hoje se eu você quer abraçar o mundo. Hoje se eu perder uma noite de sono, meu amigo, pode dar uma semana. É verdade. É problema na veia, vai pra UTI. Não, mas eu também, imagina. Não, mas é dura. Tem que estar tudo agora esquematizado. Uma vez não era assim. Então, daí eu fazia o domingo, que eu fazia praticamente, eles passavam pra me pegar, que era uma... como se diz? Um furgone, né? Eu pegava o furgone, carregava todo mundo, éramos em 5, e íamos trabalhar no mercado. O que vendia? Eu me lembro do mercado de Zevio, que era de domingo o mercado que era de verdura? Zevio. Não, era íntimos. Era, tipo, desde canutiere... meia, cueca, camiseta da saúde. Exato, a canutiera, uma camiseta da saúde. Aquela camiseta da saúde que eles usam embaixo da camiseta. Embaixo da camisa. Sabe que ele tem o costume de usar uma camiseta embaixo da camisa? Eu peguei também essa mania. Cara, uma vez que tu pega com mania, tu não para mais, né? Funciona? Sim. Não, no sentido funciona. É motivo realmente pro brasileiro tirar sarro quando ele chega, né? Demais. Eu era uma gente, que frescura, mas pra quê? A maleta della salute. Às vezes é aquela que te absorve realmente do suor, te absorve o suor, né?
no caso o teu calor, e não passa na segunda malheta, então não Ou te na deixa, camisa. na camisa não te dá a possibilidade de ficar doente, Eu tipo, aprendi. te evita um pouco na verdade, mais. tu pode usar a segunda que tá por cima uma semana. Não, eu não. Ô, pera, vamos falar o que acontece? Acontece? eu- não gosto, né? Eu comecei a usar essa camiseta quando eu trabalhava de garçom e de camisa. Ah, claro, daí sim. Entendeu? Que é mais Porque complicado. eu usava, beleza, uma camisa, mas pô. Não suava nada, o criança, Não, né? o touro, né? O boi do junco aqui, né? Tipo. Solando nos lombos. Imagina, né? No verão não tem como, né? Não. E aí eu via que os caras usavam aquela camisa e, pô, aqui debaixo das axilas e tal, pá. Aí eu percebi que aquilo ali funcionava. E aí eu comecei a usar. Que é uma camisa branca, ela é mais coladinha, né? E aí tu bota ela por baixo e depois põe a camisa por cima. Ou regata, né? Ou de Ou regata, manga, isso, dependendo é. da A regata da daí é função. os italianos, aqueles mais dos filmes italianos, sabe? Que eles estão sem regata, só com a regatinha assim, daí, aí vira meme. É eles clássico, viram tá meme. ligado? Aham. Mas eu conheci a camiseta. Como é? Canoteira. Canoteira, né? Malheta della Salute. Malheta della Salute, Camisa da saúde. trabalhando de garçom. Aham. E E aí- eu conheci próprio no trabalho, não sabia, É. ou melhor, sabia da existência, não entendia exatamente qual era a função exata, e ali Finalidade. eu disse, cara, Mas eu viu que acho tinha que realmente mercado, faz é. sentido, porque imagina, todo mundo ia comprar, todo mundo. E vende, né? Demais! E só esse- quem compra não, mas tipo assim, nossa, muito. Só quem compra usa. Garçom usa muito aquilo ali. Aham, faz todo sentido. Eu tinha uma camisa, por exemplo, uma camisa de botão que abria. Sem querer, quando eu via tinha aberto um ou dois botões, que vergonha, né? É. Ficar aquele peito cabeludo, meu, eu tenho um cabelo, parece o Tony Ramos, tipo, fica feio pra caramba, né? Aí isso tem um negócio por baixo, pelo menos fica aquela Uhum. camisa, Decente, Protege. né? Uma coisa Mais a profissional. mais. Assim, pode Ô ser. Débora, e esse serviço aí, e aí depois? Qual foi os outros serviços que você fez aqui na Nossa, Itália? dali, digamos, que abriu um mundo gigantesco, porque eu já tava engranada, né? Eu falei, nossa, agora eu consigo fazer 2 serviços com 14, 15 anos. Rasgando no Agora italiano? eu vou rasgando no italiano, que eu já tava bem fluente. Show. Porque foi tipo assim, foi um bloqueio que eu acho que eu mesmo me colocava por vergonha, por medo, por insegurança, sabe? Na fala. E depois que partiu, nossa, o negócio não é que seja, sabe lá essas coisas hoje, né? Mas é Se bastante bom. Na época me virava super bem. E dali foram surgindo outras tantas oportunidades de trabalho. Ô Débora, antes de tu continuar o teu papo aí, e a tua mãe, o que falava sobre isso? Sobre trabalho? Sobre o teu trabalho? Tu não tem noção. Cara, gente, a minha mãe participava de tudo. Massa. Ah, era De parceira. Tudo. Cara, mas ela te incentivava? Incentivava, ela ia comigo. Legal. Ela Legal, ia sabe por comigo. quê? Porque hoje em dia eu tenho visto uma nova geração, entendeu? De criança mimada que não quer nada com nada, entendeu? Por isso que eu pergunto se a tua mãe participa ou o que a tua mãe falava. Porque hoje em dia as mães, elas estão dando a papinha na boca da criança até os 20, 22, 25 Até anos. mais, né, Ou Marcão? até mais, entendeu? Isso aí estraga a pessoa, estraga o adolescente na fase adulta. Então, quando a criança ela começa a ter, principalmente, o apoio dos pais na adolescência, como foi o teu caso, ela se torna um adulto muito mais independente, muito mais autônomo. É verdade, Entendeu? é fundamental. Por isso que eu perguntei, ter esse porque apoio. eu vejo isso, eu enxergo isso hoje. Essa geração de hoje em dia é o que eu Mas consigo eu perceber também isso. vejo isso. Eu também vejo isso, Marcão, porque é tipo, é como tu falou, é tudo muito mimado, é tudo muito mastigado. Na nossa época, não que seja uma época muito distante, mas na nossa época foi realmente tudo mais, cara, vai te virar. Vai à luta, meu amigo. Vai à luta. E a mentalidade brasileira já tem essa em relação à italiana, que a italiana até hoje ainda é bastante restrita nesse ponto de vista, como tu falou. Os pais ainda tendem a mastigar, a seguir até 30, 40 anos, em muitos casos, né, de famílias italianas. E do brasileiro, não. O brasileiro já é tipo... Já tem condições de fazer outras coisas? Beleza, já pode partir. Tem condições de... Ou melhor, tem sabedoria para lidar com certas coisas? Vai além, então. Tem trabalho, tem isso, tem experiências de vida ali, ó. Esperando você se jogar, né? Aquela coisa assim, ó, tipo assim, o adolescente, né? O adolescente. Ah, eu não gosto da escola porque a escola é isso, a escola é aquilo, a professora é isso, a professora é aquilo.
não quer estudar, não tem problema. Larga a escola. Vai trabalhar para Tem 16, tem 17 anos, vai à luta. O mercado de trabalho tá aí aberto e tem vaga pra todo mundo. E todas as idades, entendeu? Exatamente. Então o mercado de trabalho é isso aí, cara. Eu li Não que tá é- afim de estudar? vai trabalhar. Meu pai caiu nesse erro de falar isso aí pra mim, cara. Eu decidi trabalhar, só que o pior arrependimento. Se ele tivesse falado assim, ó, você vai estudar! E batido na tecla, talvez tivesse estudado. mas Mas eu não vejo. eu acho que tipo assim, quando é sei lá. forçado, não dá resultado, não dá resultado, positivo entendeu? final. Pode. Sobre essa mentalidade italiana, isso é uma coisa cultural, é herança da guerra, né, da Segunda Guerra. As famílias que passaram muita necessidade na guerra cuidavam, assim que a guerra acabou, que teve uma retomada econômica, tudo que eles puderam, eles deram para os próprios filhos. Então esses filhos cresceram muito mimados. E estão mimando a última geração. E essa última geração, eles sabem que não saíram de casa cedo. Então estão fazendo isso com os filhos, entendeu? Então depois da terceira geração acabaram estragando, mas o mercado agora não é um pós-guerra, o mercado agora requer um com 18 anos sai fora, negão, vai Exatamente. trabalhar, velho. Vai à luta, né? E o filho foi criado por um que saiu do pós-guerra, e ele, como ele foi criado assim, ele quer criar o filho dele assim. Então é o pior erro dele. E nisso eu enxergo oportunidade nisso, entendeu? Porque o filho de imigrante, não só o brasileiro, porque aqui a Itália ela recebe de várias nacionalidades, entendeu? Marroquino, albanês. Hoje eu trabalhei com dois caras de Kosovo, entendeu? E tipo assim, eu acredito que o imigrante de vários países, eles chegam aqui, eles vão ter oportunidade, porque o próprio italiano, na idade laborativa, na idade que tá para trabalhar, entre 18, 20, 30 anos, ele vai conseguir oportunidade porque o italiano não quer trabalhar, entre aspas, entendeu? Claro. Se ele tem tudo Ele tá mastigado, ainda super mimado, né? se ele tem tudo mastigado dentro de casa, o que ele vai fazer na rua trabalhar? Entendeu? Mas esse é um problema que esse cara agora, ele já tá frustrado. Porque talvez ele ganhe até o dinheiro dos pais dele pra fumar. Entendeu? E os pais dele querem que ele vá embora, mas não querem. Não querem atropelar ele. E ele não vai sair, porque ele tá acostumado, ele tá de boa. Uhum. E daí esse cara não vai ter filho. E esse cara não tá gerando nada pra comunidade. Então esse cara vai ser um peso quando ele tiver 70 anos. Alguém vai ter que cuidar dele. Já talvez está eu, sendo, na verdade. Não, o né? Estado talvez vai eu, cuidar dele. você vão ter que pagar a aposentadoria desse cara, né? Ou um apoio pra ele. E, velho, é um grande Tempos, problema. como diz o sábio, né? Tempos difíceis fazem pessoas fracas, pessoas Forte. Forte. Tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem Tempos fáceis. tempos fáceis, tempos fáceis fazem. fazem pessoas é isso aí, Difíceis. todo mundo entendeu. Água mole, água mole e pedra dura. Eu vou falar Bate certo a agora. textura. Pessoas fáceis, pessoas fáceis. Ainda bem que acabou o vinho do Éder. Cadê o copo? Água mole e pedra dura, tanto Eu bate juro até que eu nóis. sabia Até essa, que eu ia Até fechar que com é nóis. chave de ouro. Até que é nosso. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Isso mesmo, era isso que eu queria. Fala rapaziada, estamos de volta depois da nossa pausa marota. Todo mundo já foi no banheiro, né? Éder já deu aquela Pessoas relaxada. fortes fazem pessoas fracas. Beleza, manda teu recado pro pessoal de casa. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer você que chegou até aqui com a gente, mais esse episódio fantástico aqui no A Vida Lá Fora. Então deixa a tua inscrição, deixa a tua curtir aqui nesse vídeo e não esquece também de compartilhar com os teus familiares, amigos, todos que não conhecem ainda o A Vida Lá Fora, pra, né, fazer esse canal crescer, porque afinal de contas não é fácil pagar o leite das crianças, né, Marcão? Já monetizou, Edipo? Já, dá pra comprar já um pastel e uma coca. Show de bola. Ô Débora, tem mais algum recado? Não, exatamente, não tem recado, mas eu quero pedir pra Débora, né? Eu não sei se tu ia pedir você. Não, eu ia falar com a Débora, ali, voltando antes da pausa, e depois desse trabalho que tu tinha feito ali, qual foram os outros trabalhos que tu fez? Ah, foram vários, na verdade. Eu trabalhei nas fiere, nei congressi, né, como se diz aqui na Itália, sempre como hostess, trabalhei como gelataia, barista, cameriera, eu fiz vários, eu abri próprio, eu provei, digamos, né, várias possibilidades de trabalho até encontrar qual era o meu destino final. Tanto é que não é fácil, né, fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. O importante é tu ter, digamos, a tua meta e tu dizer, não, eu quero encontrar onde que vai ser o meu fim, entre aspas, né? Porque fim não tem.
Então eu abracei, digamos, o mundo do mundo da imagem, desde o trabalho manual, desde faxina, desde a propósito de faxina. Um dos trabalhos que mais me ficou impressionados, não sei, impressos na memória, foi eu fazia rifattimento dei supermercati, que seria a reposição da mercadoria. E ali era realmente um trabalho que, inclusive, era o trabalho que a minha mãe sempre fez nesses anos na Itália, que era a reposição dos mercados Lidl. Sabe, da Catarina Lidl? Anch'io. Sério? Não. Anch'io é o slogan deles, Bravo, Marco, essa foi boa. Você tá brincando. Tá, eu peguei na hora, cara. Ah, eu não, boiei. Aqui, ó. Bravo. Que coisa. Top, hein? Essa foi boa. Gostou, né? Bravo. Foi da rede. Só quem entende, entendeu, né? Cara, essa foi boa, cara. E aí trabalhava no caso, fazia a reposição dos produtos nos mercados Lidl. Exatamente, eu trabalhava com uma empresa que fazia a reposição desses produtos do Terceirizada? supermercado. Terceirizada, exatamente. Interessante. Não diretamente com a empresa Lidl, né? Geralmente eles subapaltam. Pegam tipo uma agência. Exatamente, pegam outras empresas, onde essas empresas já têm os seus dependentes e fazem os dependentes Como trabalhar. pagar menos os próprios funcionários. Tudo terceirizado. E ali eu lembro que foi algo bem... uma experiência de vida gigantesca, porque a minha primeira vez que eu fui trabalhar foram 4 horas de estrada, que não era simplesmente aqui na redondeza, né? Na região. Era 4 horas de estrada, então todo mundo de manhã cedo ou até de madrugada, né? Que geralmente a gente saía na parte ali das 6 horas da noite. E a gente fazia as 4 horas de estrada. Fazia de noite isso? De noite, Ou depende também do rifattimento, porque como a gente tinha que trabalhar durante a noite, enquanto o supermercado estava fechado, era, digamos, o horário mais tranquilo, né? Tu faz a tua hora de estrada, depois tu chega no mercado onde o mercado já está fechado, então tu pode trabalhar do jeito que tu quer. Não é como muitos mercados que fazem a reposição durante o trabalho. O horário de trabalho. Louco isso, né? Interessante. Enquanto o mercado, por isso que eu digo, cara, tem vida noturna. Tem. Muita vida. Então tem vários trabalhos que tem vida noturna, que tu diz assim, que às vezes tu passa até por despercebido, né? Porque muitas vezes tu diz assim, olha pro mercado, tá tudo reposto, né? E tu não faz nem um passo em atrás e diz, como é que isso chegou até aqui? Né? Como é que tem o percurso todo, o trabalho tal das pessoas que trabalham por trás disso? Pessoas na madrugada que faz o trampo. Exatamente, eu fiz parte disso. E pra mim foi um aprendizado assim de vida gigantesco. Porque 4 horas de serviço, até mais muitas vezes, mas a primeira vez própria que me chegou, e eu lembro assim como se fosse hoje, você chega no serviço que você tá morto. 4 horas de estrada, gente. Pagas ou não? Nada. Você começa a ganhar exatamente no momento que tu começa a trabalhar. Então, são 4 horas da tua vida ali. Perdido. Ou tu escuta um podcast do Boa Vida Lá Fora, né? Exatamente. Que tem 3, algo de deve escutar os 3 produtivo, aí. que vai te incentivar a fazer algo diferente. Ou, né? Ou tu dorme, que muitas vezes acontecia que tu faz o quê? É tanto trabalho um atrás do outro, tanto um sai de lá, vai pra cá, que tu não tem nem tempo pra dormir. Aproveita pra dormir. Né? Aproveita pra dormir próprio no carro, no próprio furgão, né? Sim. Na viagem. Né? Então, essas horas de trabalho, chegava no serviço, tava assim, ó, todo mundo devastado. E tu sabe que tu tens um mercado gigantesco inteiro pra tirar, porque é tudo marketing. Você tira as mercadorias do lugar, você coloca em cima do bancalha, você sistema ela com o celofane e depois você muda de lugar. Isso por quê? Porque o cliente que está acostumado a pegar ali um determinado produto, quando ele chega, o produto não vai estar mais ali, então ele já vai estar vendo algo mais que talvez não era nem do interesse dele. Essa é boa, cara. Mais uma estratégia aí, ó. Essa é louca, né? E é muito isso. Faz Sem falar também sentido. da altura, né? Geralmente eles usam bastante pega mais do que tá altura. aqui, né? Aqui, né? Eles Na calculam visão, né? a altura média da pessoa, da população, no caso italiana. Cara, isso é muito E louco. aqui são os produtos que mais vendem. Então, as marcas mais que caros. querem. Exatamente. São as marcas que eles que mais querem jogar no mercado e fazer andar. E assim era. E a gente vivia isso de local em local, de mercado em mercado. E ali foram anos também. Era bem puxado. Interessante, cara. Esse foi o serviço que te mais. Não que tu ficou mais tempo, no caso?
foi o serviço que eu fiquei, não digo mais tempo, mas foi o serviço que mais me impressionou. Uhum. Porque tem muito brasileiro que trabalha ainda hoje nesse serviço e é muito complicado. Hoje, muito menos do que uma vez. Eu falo sempre de 2010, 2011. Muito menos, porque na época não tinha tanto controle. O dependente tem que fazer tota de horas e deu. Não. Uma vez era, principalmente ainda quando o pessoal trabalhava com, ou sem documentação, que não era o meu caso, mas trabalhava sem documentação, então eles aproveitavam assim ao máximo. No caso, tinha gente sem documentação que trabalhava. Sim. Até porque na madrugada, como é que vai bater um Existe controle na menos madrugada? controle. Eu falo isso porque eu também já trabalhei na madrugada nos mercados, na rede de mercados Ufa! Rosseto. Sim. Grosseiro. Trabalhando na madrugada, já me veio. Não fui na Estatale. Não. Eu trabalhei na rede de mercados Rosseto e a gente fazia manutenção à noite. Trocando as lâmpadas, os painéis. Sim, mas é exatamente esse ribatimento. No caso, as mulheres geralmente elas eu não sei se vocês nominavam isso, né? Mas as mulheres geralmente elas se endereçavam, não? Elas tinham, digamos, a tarefa. A tarefa delas que era tirar a mercadoria e repor a mercadoria em lugares diferentes. E os homens, geralmente, eles se concentravam nas coisas mais de manutenção. É o que eu fiz. Eu fiz durante um bom tempo. Quando eu comecei a trabalhar com construção, ali, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar na rede de supermercados Rosseto. E aí, muitas vezes, a gente trabalhava na madrugada. E como é que o mundo imobiliário entrou na tua vida aí? Vamos mudar de saco pra mala e falar sobre o que ela faz hoje. Então, o mundo imobiliário veio assim devastando tudo, porque era algo completamente diferente do que eu fazia. Eu fiz vários outros tipos de trabalho e nunca. Você sabe quando você nunca imagina fazer algo e você se depara fazendo aquela coisa que tu diz, cara, mas como é possível? Eu não estava preparada psicologicamente para isso, eu não tive uma instrução para chegar a trabalhar com isso. E o mundo imobiliário foi algo incrível. Eu já tinha minha família construída, já construí a minha família aqui, já estava, entre aspas, economicamente estável. Eu estava no período da maternidade, que a maternidade para mim foi algo que realmente eu decidi, obviamente junto com meu marido, de decidir a destacar a própria vida de trabalho, né? Que pouco antes da maternidade eu estava fazendo barista. Eu fiz por 4, quase 5 anos barista, camerieira, sempre aqui em Verona. Então, foi uma decisão nossa de dizer assim, bem, batalhamos muito até aqui, agora vamos viver o filho plenamente, em todos os aspectos, né? E ali eu fiz os meus primeiros 2 anos de maternidade, 100%, só que chegou a um certo ponto que eu acredito que toda mãe ou toda mulher, ela necessita não somente fazer isso, não que seja algo pouco, é um esforço gigantesco, talvez os pais não vão conseguir, não menosprezando, mas talvez os pais nunca vão conseguir entender o quão difícil é a maternidade, realmente a mudança da vida, da rotina da pessoa, a se adaptar a um novo ser, né, um novo amor, aonde tu tem que dedicar todas as tuas prioridades para aquela criança, sabe? Chega a um certo ponto que tu diz assim, caramba, é muito isso, é demais, é maravilhoso, mas é cansativo. Cansa, é exaustivo, chega a um certo ponto e diz, caramba, será que realmente eu vim eu vim no mundo para fazer isso? Será que realmente é isso que me basta? Para mim a resposta era sim, é o que me basta, é o que eu quero fazer. Só que por que não conseguir, digamos assim, conciliar a vida de família, a vida de maternidade com um trabalho? É por isso que eu digo, é importante criar situações. Às vezes as situações não são favoráveis para nós. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Cada um tem o seu peso, cada pessoa tem a sua dor, cada um tem a sua bagagem. Mas é importante trazer da sua própria bagagem algo que te dá aprendizado sempre. Não por quê? Pra quê? Pra que veio isso? Pra que aconteceu aquilo comigo? Pra que aquela situação aconteceu
pra hoje eu me encontrar numa situação de me perguntar os porquês. Tu entende? E foi onde eu me encontrei numa situação de maternidade, muito feliz, muito cansada, muito exausta, só que ao mesmo tempo eu disse, cara, eu tenho que Fazer alguma coisa. fazer uma Chegou coisa. provavelmente chegou aquele momento que, tipo assim, pô, ok, eu tenho um filho, eu amo meu filho, porém, sabe, é aquela... Eu como mulher, É. não somente mais mãe, Sim, é a necessidade que eu acredito que muitas mulheres sentem. é realizada como mãe. Realizada 100% como 100%. mãe, como mulher, como mãe de família, Uhum. mas ao mesmo tempo tu precisa O teu lado profissional o teu fala mais lado alto. profissional, o teu lado mulher sair fora, sabe? Uhum. O teu lado, a tua capacidade. Você tem capacidade de cuidar da família, você tem capacidade de cuidar do filho, você tem capacidade de fazer todas as tarefas de casa, certo? Mas você tem muito mais capacidade também. Não é só isso. E não é só dizer só isso, porque é muito, É muita bastante. coisa. Muito mesmo. É muito, é um peso assim, eu falo peso, mas obviamente não é peso visto como um peso negativo, mas é uma carga pesada e muito importante a ser realçada. Enfim, com isso o que aconteceu? Geralmente como eu posso dizer? Eu preciso da situação estar perfeita, como caráter, né? Eu sou assim. Eu preciso que a situação esteja perfeita para me conseguir fazer algo. Eu não consigo, geralmente, eu tenho essa mania, né? Talvez um de bloqueio. dizer, um bloqueio de dizer. Eu preciso que esteja tudo perfeito para mim começar, para mim iniciar alguma coisa. E eu entendi que ali, naquele momento, são certos momentos que tu diz, não, cara, eu não posso estar com tudo perfeito, eu não tenho as condições no momento para ter tudo no lugar, tudo perfeito. Eu tenho que fazer virar essa situação com o que eu tenho. O que eu tenho atual? Qual é a minha força no momento? Eu tenho a boa vontade, mas eu também tenho ferramentas. E é ali que volta o inglês. Eu disse, gente, eu tenho um inglês. Claro, o inglês no tempo foi bastante perdido. Foi bastante apanhado de 2000, porque nos Estados Unidos foi em 2002 ou 2001, quando teve a World Trade Center. 2001, né? 2001. Então, foi de 2001. Pera, 2011? A World Trade Center era 2000 e... Setembro de Não. 2011? Não, filho. Não, 2001. 2001? 2001. Então, desculpa aí, pessoal. Foi mal. Passei 10 anos. Falha Então, nossa. 10 anos queimando. 10 aninhos, quem que é 10 aninhos, né? Exato. 11 de setembro e é dali... por isso? 2011 eu fiquei com 11, É, 11 por de causa do setembro. 11. Tá ligado. E a gente tava lá fazia 10 dias que a gente tava nos Estados Unidos e aconteceu essa tragédia. Então, foi algo assim que eu disse, cara, eu tenho que usar a minha ferramenta que eu tenho atual pra mudar a minha situação. Não que eu esteja infeliz, mas eu quero progredir, eu quero avançar um pouco mais. Mas não tanto só o fator econômico, mas próprio psicologicamente, porque realmente a gente entra num ciclo vicioso que muitas vezes é difícil sair. Muitas pessoas entram até em depressão pós-parto. Existe uma série de fatores bastante delicado. E foi ali onde saiu essa ideia de usar o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho inglês e eu tenho um espaço. O que tá tendo agora no momento? O que a situação agora tá me trazendo? Nossa, Que ano era isso? isso era... O Martin tinha 2 aninhos em 2017, 2018. 5 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. 2018, na verdade. Que ele tinha 2 aninhos. Ele nasceu em 2016. E em 2018, digamos que teve essa... Que eu sempre falo, essa reviravolta. Que eu tirei a poeira da onde estava tudo tampado, né? Que o inglês me servia para pouco, porque o italiano já estava ótimo. E ótimo, entre aspas, né? E aonde eu disse, bom, agora eu vou ter que usar isso, aquele é a meu favor. O que é? A situação do momento, o que era? Nossa, em 2018, gente, a locação turística estava assim em alta, ainda hoje. É muito em alta. Locação turística seria aluguéis por temporada. Ou aluguéis diários, aluguéis breves. Semanal. Exato, o aluguel breve. Eu falei, cara, eu tenho um espaço, eu tenho boa vontade, eu tenho inglês. Eu vou preparar o espaço, que na verdade já estava preparado.
e eu vou receber clientes estrangeiros, italianos, e vou me virar desse jeito. E assim eu comecei, na Vileta Timar, comecei assim, exatamente com os móveis que eu tinha, com as possibilidades que eu tinha, não fiz nenhum investimento desde as pequenas coisas que seria as toalhas, né, os lençóis, os eletrodomésticos que tem que ter. E era um apartamento, ó, você tinha um apartamento disponível. Sim. Então você começou com um. Comecei com e ali você foi pegando a mão e vendo que o mercado era... Exatamente, e ali foi me abrindo o mundo. E a reforma foi vocês mesmos que fizeram? Na verdade, já estava tudo pronto. É como eu disse, eu vou usar exatamente o que eu tenho. Eu ia deixar meu cartão agora. Exato. Tô zoando. Precisar, né, Marcão? Na verdade, estava tudo pronto. Então, a casinha, ela estava imobiliada. Sabe no Brasil, quando a gente tem a varanda, a casinha de fundo? Meia água. Exato. É ridícula, pra ser mais chique. Tinha algo já produtivo que era, digamos, o espaço que a gente ia no período de férias, de festa, de lazer. Então eu falei, cara, vamos fazer isso, gerar uma entrada. Eu vou me empenhar nisso, vou me dedicar a isso pra gerar um dinheiro. E ali foi maravilhoso, abri o mundo já Claro, eu tive que estudar bastante, né? Estudei sozinha bastante as plataformas, porque é tudo com as plataformas, não é aluguel direto, né? Ou passa-palavra. É tudo com Airbnb ou com Booking. Então, eu tive que estudar bastante, entender qual era o funcionamento das plataformas, para depois, na verdade, não depois, contemporaneamente, eu ia trabalhando. Era altos e baixos, então tinha um cliente que deixava a avaliação negativa, eu dizia, poxa, se deixou negativa é porque eu tenho que melhorar naquele ponto. Vou lá, vou melhorar. E assim eu fazia, e é até hoje, porque não é só positivo que se recebe. Graças a Deus, as recensioni, os feedbacks são maravilhosos. Mas é claro, quando tu entende que o cliente disse algo de alguma coisa que na tua visão estava aparentemente bom, tu diz, opa, mas por quê? Qual é o problema disso? Vou a fundo. E cada vez vai melhorando. Tinha um melhoramento. Daí isso abriu, digamos, um mundo que é bastante interessante, que eu atuava, digamos, só com a Vileta. E pra mim aquilo já estava suficiente, porque era todo dia cliente chegando, era muito, muito turista e era só o inglês que eu usava, não tinha praticamente nada de italiano. Um fluxo grande de pessoas que mudam, né? Então tem que ter uma boa comunicação, tem que ser ágil no limpar e organizar o local de novo. Bravo. São todos pontos assim bem complicados. As pessoas acham, eu vou alugar ali por 2 dias, eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Imagina, ganha mesmo. Não é de qualquer jeito, tem toda a preparação. Trabalho, né? Corrida, né? Tem toda a preparação. E gera também a avaliação do cliente, né? Demais. Se o serviço não for bem feito, o cliente ele vai reclamar. E o cliente ele vai olhar primeiro, como eu fiz também, para ir para Londres, primeiro todas as negativas. Exatamente. Por quê? E o cliente ele não é burro, ele é igual, ele é inteligente como você se acha inteligente. Então eu vou olhar que é negativo. O cara diz, negativo porque a toalha do banho estava desdobrada. Esse aqui é um cuzão, será? O cara reclama disso. Esse cara não entende nada, tá reclamando de uma coisa que não existe. Então, tu vê que a avaliação tá sendo, daria para ter feito a menos, né? Daria para evitar certos tipos de avaliações ou de comentário, porque existe até, digamos assim, existe até um vício muito grande. Eu acho que é tipo assim, é tanto positivo quanto de outro lado também negativo, porque o cliente ele se sente tipo assim, no final da estadia dele, ele se sente assim, poxa, agora é comigo, né? Agora eu sou o rei. Eu vou deixar. Se foi bom, muitas vezes, a maioria das vezes é ótima a recensione, no caso o feedback. Se for negativo, mas se tiver um pelinho no ovo, eles têm o prazer, obviamente, de resaltar aquilo. O fenômeno, né? O fenômeno. Exato. Não, e outra coisa, não é que eles chegam assim, a senhora Débora, por favor, assim, encontrei tal coisa, não me agradei disso. Não, eles vão lá no TripAdvisor, ou eles vão lá no próprio Booking, no próprio Booking, ou eles vão lá no finale. E eles vão lá e escrevem um textão, entendeu? Exato, por mais que você diz assim, olha, eu me disponibilizo a todo momento, né, porque são 24 horas de atenção pro cliente, não é simplesmente o cliente reservou e você, tchau. É uma assistência o tempo inteiro.
Desde, caiu energia, ou faltou um papel higiênico, ou faltou uma toalha, ou tem um cabelinho em cima do lençol. Desde os pequenos detalhes. Então, tem uma assistência gigantesca por trás disso. Sem falar, como a gente falou antes, da preparação. A preparação, gente, não é algo assim, eu vou alugar, vou colocar ali, ó, lençol, café, que muitas vezes, dependendo da estadia, tu acaba oferecendo algo a mais, ou prosecco, a fruta. Eu gosto bastante de coccolare os meus clientes, que é agradar, né? Dar aquele chamego a mais para eles se sentirem próprios. Eu gostaria de receber isso. Então, eu digo, cara, eu vou fazer o possível pra pessoa sentir o que eu gostaria de receber se eu fosse em algum lugar. Nunca recebi isso, mas eu vou passar. Né? Legal. E então a atenção nisso é desde os mínimos detalhes, desde a preparação do lençol, desde no caso da limpeza da casa, que tem que estar impecável. Tu não pode deixar, obviamente, nada. A casa tem que estar brilhante, espetacular, nada fora do lugar. Cheirosa. Eu ia falar, o importante. pelinho do ovo nesse caso faz toda a diferença, cara. Um É. pelinho ali, pô, o cara já vai lá e faz o testão, né? É verdade. Daí, em vez dele vir te dizer assim, ó, poxa, tinha isso, Tinha isso, isso. assim, Isso, tem é. como dar uma olhada nisso? Não, ele não te fala nada, tu diz, poxa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, o cliente tá perfeito, né? Vai sair uma avaliação, porque a gente trabalha com avaliação. É esse o nosso ponto forte. É tudo a base da avaliação. Então, tu faz o teu possível para dar o teu melhor, para esperar uma retenzione, uma avaliação positiva. E se não vem a avaliação positiva, que acontece também, vai também da pessoa que tá por fora, como tu falou Entendi. antes, dizer assim, ó, poxa, Deixa eu dar uma olhada. olha só esse cliente aqui reclamando porque o travesseiro não estava exatamente igual alinhado. o travesseiro do lado direito. Assimetricamente estava meio tu já- torto. Porque daí, Na hora daí tu é percebe, você que tem que ler a retenzione, você que tá querendo reservar a casa, no caso, você tem que ver que se é algo fatível, realmente vale a pena dar importância a Isso é isso que nem- ou não. Que nem eu fiquei em A grande Paris maioria. e a toalha de banho cheirava frango frito. Nossa. Dava pra fazer Ai, uma que horror. retenzione, dava pra fazer um testão. Ah, não. E uma vez que eu fui pra Paris também, o banheiro era pequenininho, tipo, só um box, era bem pequenininho e a janela não fechava, cara. Nossa. Era frio, cara, entrava um ventão e eu molhava Nossa, aquele cara, que ventão. horror. Cara, ali sim merecia uma E notícia. sabe É. sabe o que acontece? As pessoas que são bem atendidas, que elas têm um serviço de primeira, são as que menos fazem retenzione. Que São é a as, avaliação. são as que menos fazem avaliação. Tô certo ou tô errado? É verdade, é verdade. Tu diz assim, gente, é o melhor cliente do mundo. Foi perfeito. Nossa, não falou nada, tava tudo... Porque, obviamente, Também existe não avalia a desgraça. Não avalia. É o mas que- daí existe 5% uma de estratégia desconto. por trás disso, né? O bom super host, que é o que você falou antes, no caso, ele sempre tem, digamos, as cartas na manga, que seria aquela de dizer, opa, o cliente de livre e espontânea vontade não fez uma retenzione, agora te penso eu. Então, com um certo método, uma certa maneira, você vai lá delicadamente e pede uma retenzione pro cliente. Ah, Mas O cliente se sente importante, porque, depois- poxa, aí ele faz. depois depois, a Depois que o avaliação cara tá em sempre vem casa, depois. é uma estratégia também de pós-venda. Exato. É manter o cliente É perto. manter o cliente. Legal. Sim. Entendeu? Eu E faço trazer o bastante cliente com os pra- meus clientes pra perto. perto de E hoje mim, você porque presta tem esse- que criar um ligame, né? Isso. E hoje você presta esse trabalho também para outras casas, outras Outras pessoas casas. que têm ali uma segunda casa, por exemplo, que o tio deixou para ele, ou sei lá, comprou para fazer investimento e não sabe como fazer isso. Ele pode Exatamente. deixar em custódia, por exemplo, com você faz e aí passa para ele e tira uma casquinha para você. Exatamente. Que se trata Legal. de percentuale, que seria a percentual, né? Uhum. E, na verdade, isso tudo... um dito que eu... um detato, né? Que Um digo, ditado. Um ditado que eu digo é quando a gente tá no meio de... Faça um exemplo, um problema. A gente tá no meio de um problemão, a gente não consegue ver a saída desse problemão, certo? Muitas vezes, quem tá de fora e vê você óbvio, nesse né? tornado, a pessoa consegue... Que não é... No meu caso, não era algo negativo, era algo de muito bom. Só que pra mim já tava suficiente, porque eu conseguia lidar com o meu trabalho, com as minhas tarefas de mãe, as minhas tarefas de mulher e dona de casa. Então, pra mim, tava, nossa, 100%. E de fora, digamos, desse tornado,
uma grande amiga minha, ela me abriu o olho e falou, Debbie, como assim? Cara, tu já faz a gestão do teu próprio local. Por que tu não te expande? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Mas será que eu sou capaz? Ela falou assim, cara, como assim se tu é capaz? Tu faz a gestão total do teu local. Tu limpa, tu recebe o cliente, tu faz completamente a registração dos clientes, tu abre a locação turística, porque é bastante burocrático a abertura da locação turística. Precisa de uma série de documentos do comune, da questura. Como que tu disse que não é capaz? Eu falei, cara, mas eu nunca tinha pensado nisso. Aí, Ali eu já tava, digamos, acomodada. Eu falei, meu Deus, será que eu tô acomodada demais? Vou atrás. Fui, me informei, vi que é uma profissão que está super em alta, que é a profissão do Property Manager. Me informei, eu falei, cara, eu já tenho todos os requisitos, todos os requisitos, os requisitos para atuar. Uhum. Abro a minha partida IVA e tá feito. Que é teu CNPJ, né? Exatamente. Abro e tá feito. Dali abri e ali me abriu mais um mundo gigantesco, que é aquela dizer assim, não necessariamente eu preciso alugar o local, mas eu posso me disponibilizar para fazer a gestão do teu local, do teu imóvel. E ter um percentual do faturado, no caso. E ter uma percentual do faturado, que não é nem... porque existe... meu receio era que ele diz assim, cara, mas peraí, o Property Manager, ele vai fazer a gestão total, desde organização de limpeza, recebimento do cliente, desde... Os custos ficam a teu cargo, no caso? No caso, na verdade, tudo vai para o cliente, o dinheiro da reserva total vai para o cliente, e o cliente, em um segundo momento, geralmente a final do mês, passa todas as reservas, ele me manda percentual. Então, o cliente que ele se... talvez eu vou usar uma palavra que não existe nem, que ele se prontifica a fazer isso, que ele se disponibiliza a fazer isso, é normal que ele diz, não, mas peraí, tu vai ganhar uma percentual, uma porcentagem, mas como é que vai funcionar exatamente? Não, vai tudo na tua conta. Tu não tem ganho, tu me dá a minha comissão. Tu não tem perda nenhuma. Ao máximo eu posso perder eu se tu não me pagar. Entende? Mas peraí, só desculpa te cortar, Éder. Mas no caso, as reservas, elas passam por ti. Ou quem traz o cliente é você. Tudo. Então se ele não te pagar o segundo mês... Então tu já sabe. Daí eu já sei então, que não é um cliente afidável. Então no caso você sabe quantos clientes teve no mês. Ela sabe futuramente o que o cara faz. Porque tudo vem da plataforma. Eu trabalho com as duas plataformas, que é o Airbnb e o Booking. Então eu tenho total controle das duas plataformas. Ou até mesmo... eu não aconselho, né, que seriam os aluguéis diretos, porque o aluguel direto, ele não te dá uma segurança, porque através das plataformas você paga uma pequena percentual, não é que você paga. Mas o dinheiro já é pago antes, né, então o dinheiro já chega antes pra você. Exatamente, então o cliente que reserva a casa vacante, a casa de férias, ou o apartamento, ele já pagou. Esse é o bom do digital, entendeu? Esse é o bom, exatamente, porque tu tens plenamente certeza que aquele dinheiro vai cair na tua conta. E além disso, tu tens total segurança da seguração da própria plataforma. Tipo, faço um exemplo, o Airbnb, ele te garante até 2 milhões de dólares. Por exemplo, se um cliente faz um dano na tua casa, entendi. Se ele queimar a casa, ele te ressarce de até 2 milhões de dólares. Então, muita coisa. Muito. Já se tu faz um aluguel... Não dá pra nós fazer um esquema aí. Fazer um... Começar a dar fogo aí tipo uns Botafogo aí. Brincadeira, pessoal, nós não fazemos isso, tá? Uma pergunta importante, eu acho que ainda não tá bem claro pra mim. É escalável isso que você faz? Tipo assim, existe um limite de número de casas que você consegue gestir? Ou é uma coisa mais online? Teu trabalho é escalável? Tu consegue 50 casas, 100 casas, 200 casas? Como é que é isso? Tipo assim, tem um limite pro trabalho que você faz? Tem um limite até o limite que tu se impõe. Não existe um verdadeiro e próprio limite. Tu tens que entender qual é a tua capacidade de gestão. No meu caso, eu pretendo ter as minhas horas de gestão
e a conciliar com a família em casa. Obviamente, eu sou mãe, em Essa primeiro gestão lugar, não eu sou implica a mulher. limpeza do Sim, local, que sim. preparação? Sim, eu faço toda a gestão disso. Então, eu tenho a equipe que eu organizo, digamos, a equipe, ou eu crio a equipe que faz a parte da limpeza, a parte do check-in ou do check-out, se não é Automatizado. automatizado. E então, é claro que a gente tende sempre a fazer o check-in automatizado, Online, né? né? Que seria aquele com a caixinha de segurança. Mas a gestão. Aquele que em bota o si- númerozinho e tira a chave. Exatamente. Coloca, tipo, o cliente chega, tu manda Mais o prático, código próprio identificativo do cliente personalizado. Ele chega na caixinha de segurança fora da entrada do apartamento ou da casa, no portão. Coloca o código, muitas vezes em digital, né? Ou até mesmo aqueles numéricos. numerozinhos que Eu gira, gosto né? do numérico porque se dá um blackout, por exemplo. Falta luz, né? Se como daí tem um certo número de casa, fica mais difícil, né? A gestão disso. Então eu coloco já todos os números aqueles, tipo das malas, De sabe? bicicleta, Cadeado de segredo, né? Isso. Cadeado de segredo. Aí aquele ali abre, tem a chave ali dentro, o cara entra. pessoa E a entra. pessoa entra sozinho, sem ter a A necessidade interferência de uma muitos outra pessoa para opção. estar recebendo. Muitas pessoas preferem o Isso também check-in, self-check-in. Agiliza a vida do gestor, no caso, né? Muito. Aham. Agora, então, tu não vendeu teu peixe, deixa eu vender teu peixe. Então, brasileiro aqui da Itália, que tem algum lugar para alugar, casa vazia, ou conhece alguém, pode entrar em contato Até mesmo contigo? no Brasil, porque não se trata só daqui da Itália. É uma gestão que já estou abrindo fronteiras, ou melhor, já abri fronteiras, que agora já no Brasil já estou atuando, mas nada me impede de atuar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha, ou não tem limite para isso. Tu consegue tanto fazer a gestão de 1 quanto de 30. Que show. Depende muito do teu tempo. É claro que o teu tempo vai ser dedicado online. Em muitos casos, tu vai ter que sim te expostar, te locomover para entender como se trata o imóvel, da onde que é localizado, que é importantíssimo. Tudo se trata na localização do imóvel e de como esse imóvel tá, né? Legal. Não, é importante falar essas coisas porque a nossa audiência tem brasileiros no Brasil e tem brasileiros aqui na Itália. Essa é a nossa audiência, né? 70% são mulheres. É isso? Era isso, Samuca? As últimas atualizações? Sim, mas isso talvez. 55 homens, 45 mulheres. Tá Os quase- homens viraram. Tá virando, tá virando. Acho Quer dizer que tem Então, 100 pessoas que nos acompanham. Sacanagem. 55 horas, 45 menos. só que tem 6. Perfil duplo. Duplo. Piada foi boa. Então, assim, é legal dizer pro pessoal de casa que, que a pessoa que tem um lugar que queira alugar pra aluguel turístico, tem uma gestora que pode fazer isso, entendeu? E lembrando que as redes sociais da Débora vai ficar aqui na descrição do vídeo. Exatamente. E é tirar, digamos assim, a dor de cabeça, a burocracia do próprio proprietário. Não é só simplesmente, eu tenho uma casa a mais, ou um apartamento a mais, e eu vou dar em gestão pro property manager, que seja eu, que seja um outro. Mas é próprio tirar a parte problemática, a parte burocrática, que é lindo, é maravilhoso. Só que você tem que, digamos, ter uma orientação para lidar com essa situação. Tem que ter, porque tem cliente que ama, tem cliente que também acha defeito, então tu tens que, digamos, balançar a situação em geral. Legal, cara, eu gostei interessante a parte de gestão imobiliária, justamente por isso, né? Agora mesmo que tá falando que tá expandindo pro Brasil e pode expandir para outra parte do mundo, né? Então lembrando, pessoal, né? A descrição da Débora tá aqui embaixo, se precisar dá um toque aí. Exatamente. Débora. Posso fazer a demanda então, a pergunta? Pode? O que você mais gosta da Itália nesses anos que você já passou aqui? Tantos anos de Itália. O que tu mais gosta da Itália? Aquilo que te mais... E o que você menos gosta? Então, uma e uma. Quando você lembra da Itália, diz assim, uau, a Itália eu gosto por causa disso. Agora, eu parto dizendo que eu amo a Itália em todos os aspectos. Amo. A Itália me deu uma possibilidade de vida gigante. Como a gente falou antes, eu não sei se eu teria esse tipo de vida no Brasil. Talvez melhor, talvez também não. Mas algo que eu particularmente amo na Itália é a simplicidade do italiano.
obviamente fazendo parte da Itália, eu vejo bastante a diferença do Brasil, né, com o italiano. O italiano ele pode ser milionário e ele é simples. Não ostenta. Ele não ostenta. Você não percebe a riqueza Nada. da pessoa. Simplesmente ele é pessoa igual você, sentado do teu lado, conversando contigo na boa. E reclama que o café foi pra 1,10. Né? Às vezes o cara com 10 centavos ele ainda diz, poxa, Posso igual uma falar? pessoa Eu normal, falei que né? eu não ia abrir esse discurso. Você era Então, barista, né? Então, já entrando no que eu não gosto, Isso, já dando gancho, já respondendo, né? Quase porque tem tudo a ver. Eu queria me segurar para não falar isso. Mas o que eu não gosto não é da Itália ou algo da Itália em si. Achei que você ia falar do café. Não? Não gosto do café. Do aumento de 10 centavos. É da negatividade. Daquela reclamação contínua, né? Mas Exato. eles reclamam porque o colega também reclama, daí... É um vício, é um É. ciclo vicioso. Você reclama de tudo. Você reclama do tempo, você Tá reclama do ligado? café, você A tua reclama do sangra. supermercado, você reclama do teu amigo. É aquela coisa, tipo assim, eu tô com dor de cabeça. Não, e eu que tô com as minhas costas aqui que tô... Empatia zero. Eu tô com A meu minha dor joelho. é maior que a tua. Isso. Não tem essa, não reclama. Aí chega no final que ela fala assim, tá, e a tua sangra? A minha tá sangrando. Tipo assim, pô, sabe, é um vitimismo, mas tentando se promover em cima de um problema, sabe? É uma reclamação que não tem sentido. É uma Chamar merda, atenção, é uma né? bosta. Chamar né? Não, é verdade. A gente conversou, falou em outro episódio aqui que a pessoa reclama, mas é um vício que ela tem. Ela pode ir pra qualquer lugar do A mundo. cultura deles realmente é E tem essa. muita cultura em família brasileira, e tem muito brasileiro que faz a mesma coisa. Sim. Muito brasileiro que pegou essa cultura, talvez da família italiana que foi já pro que- Brasil e, claro. No caso, uma vez que chegaram aqui, eles se adaptaram a Acabou- essa mentalidade. Fácil. Podemos explicar o contexto pro pessoal. Você trabalhou num bar, então o bar é a vitrine disso, entendeu? Chega perto do café, como é que tá? Em Meu soma. joelho. Insoma é a palavra mais escutada. Gente, Insoma. você tá ali, ó. Você tá esperando uma positividade. Nossa, o dia tá lindo. Nossa, Que bosta. jornada de merda. Jornada de merda. Daí você fica assim, no, ma dai, piove, é belíssima la pioggia. Agora, que tra l'altro, entretanto, eu incentivo muito meu filho eu acho muito importante, eu amo chuva, gente. E eu acho tão importante olhar também o lado positivo de algo que todo mundo negativiza. E eu pro meu filho, tanto é que ele, cada vez que chove, ele diz assim, mamma, gli alberi beranno oggi. Le piantine verano, as árvores vão beber, as plantinhas vão beber, as florzinhas vão beber. Então, eu acho que é importante também indiriçar, incentivar. Uhum. Eu falo do meu, né? Interessante, A sim, minha sim. criança, a minha casa, a minha parte eu tô fazendo. E é aquela dizer, não, cara, não vai ser mais um que se lamenta, Não tem não vai chororô. ser mais um que Isso, reclama. Vai ser positivo. Né? Tá chovendo? Que bom! Graças a Deus tá chovendo. Então, inclusive, aquilo- estamos precisando de água. Aquilo que tu não gosta é esse negativismo, essa reclamação do italiano. E aquilo que tu gosta É a é simplicidade. É a simplicidade. Tu fez um comentário agora, eu vou ter que perguntar. O teu filho fala português ou italiano? Nossa. Ele fala português e italiano. As duas línguas. Ele fala português com você? Sim. Quantos anos ele tem? Ele tem 6. 6 anos. É algo que eu acho, assim, te interrompendo, Natimino, é extremamente fundamental que os nossos filhos saibam a nossa madrelíngua. Top. Eu jamais vou, só porque estamos aqui, muitas pessoas dizem, não, tá na Itália, tem que falar italiano. Não, automaticamente Tem que ele falar vai assim, automaticamente na escola ele vai aprender com os amiguinhos, ele vai aprender, mas em casa é extremamente fundamental, necessário falar português em casa. Então ele nasce... Meu filho, em termos de música, lá em casa a gente escuta muita música, né? Muita música brasileira. A gente é bem patriota nesse ponto de vista também. Catinguelê, ele curte? Não curte o catinguelê? Não sei o que é. Bah, não sabe o catinguelê, cara. Catinguelê não, mas eu Porra, não. Zé. igual a piada do Chaves agora. Catinguelê era uma banda de pagode Você dos já anos ouviu aquela? 90. Nossa! Veja onde você vai, que eu vou varrendo. Eu vou- Veja onde você vai, que eu vou... Não conhece, né? Como É não? dela, Catinguele. Ah, sim! Ela se Esse é o conhecia molejão. agora. Molejo. Nossa, Catinguele, então eu não Tá conheço. sabendo nada, hein? Então ele fala português e italiano.
E é orgulhoso de ser brasileiro. Legal. Quando legal. perguntam pra ele, né, sono brasiliano e italiano, italo-brasiliano, minha mamma é brasiliana e meu papai é italiano. Show. Legal. Um orgulho. Não, eu pergunto isso porque é importante, cara. Às vezes eu vejo casais, até mesmo casais de brasileira e brasileiro. Falando o filho italiano. só fala italiano. Corta o coração. Ah, mi dispiace, ma lui só fala italiano. Para. Já pega o ranço na hora. Exato. Não, mas é verdade. Cara, você tem todas as ferramentas pra fazer o teu filho crescer com 2 línguas. Quem que tem a possibilidade de ter 2 línguas já desde pequenininho? Aproveita. É uma oportunidade. Usa isso a teu favor. É uma Cara, teu filho oportunidade. quando chegar com 10 anos, ele vai ter possibilidade até de fazer o tradutor. Se ele for pro Brasil, tu vai ter que traduzir as coisas pro teu filho, né, cara? É isso o problema, entendeu? Imagina a dificuldade. Além da própria criança encontrar dificuldade depois de comunicação no Brasil. É demais. Já fica a dica pro pessoal que tá vindo do Brasil pra cá, até mesmo o pessoal que mora aqui na Itália, se tem criança, se tem adolescente, pô, incentiva a falar Se português. vocês falar italiano. italiano com o filho de vocês na frente do Marcão, vocês vão tomar um pedala robinho. Se vocês não ensinar português, o teu filho vai crescer sem saber os nomes do grupo de pagode e sem saber as frases de efeito. Não, tipo assim, eu vejo uma desnecessidade, desnecessário, entendeu? Já que ele tem a oportunidade de falar 2 línguas, entendeu? Vai abrir a cabeça da criança. É outra coisa. Fala em 2 línguas. Uhum. É um presente. Falta dica. Show de bola. A dica agora então pro pessoal de casa que tá querendo vir aqui pra Itália, ou até mesmo que queira mudar de ramo e alugar umas casas aí. Então, como primeira dica, eu diria, passa a seguir o podcast, né? Pelo amor de Deus. Nossa, que É agora, nesse exato momento. Caramba, aí, Não ó. é? A melhor dica da Quantas pessoas estão ali, ó, observando e não dá o prazer de apertar, verdade, vou compartilhar, vou seguir, vou colocar um me piace. Cara, Vou mandar por no quê? grupo da família pra criar. Vou mandar criar no grupo. loucurada lá, Assim, brinca. Que assim, ó, É. a gente começou esse trabalho já faz 1 ano e meio, mais ou menos. A gente tem um bom engajamento no Instagram, tem os nossos inscritos no YouTube. Vai ter mais a partir desse episódio, porque o pessoal de casa vai se inscrever, vai clicar no botão e vai se inscrever. Mas, infelizmente, nem todos talvez compartilham da mesma ideia nossa, entendeu? Talvez aquilo que é falado aqui no podcast não vai de acordo com aquilo que a pessoa pensa. Mas eu acho que sim, pra aquele que quer sair do Brasil. Sim. Não, o E cara não quer sair só do Brasil, pra ele aquele tem que muito. quer sair do Brasil, mas pra aquele que tá aqui também. Também. Gente, é tudo aprendizado, é um feedback real de pessoas reais aqui, sim. dizendo, olha, essa foi a minha experiência de vida. Quase Que que uma melhor Bíblia do atualizada. que feedback de pessoas reais, dando a cara a bater, dizer, olha, é possível sim sair de lá, é possível sim permanecer aqui, é possível sim Empreender também. empreender. Uhum. Se você tem um objetivo, se você tem um foco, se você tem disciplina e constância, você consegue abraçar o mundo. Uhum. Show de bola. Beleza, então, mais algum recado, mais alguma dica? Fechou? Era isso. Não, deu. Fechou? Ah, Falou obrigado. pra caramba, hein? Ela fala, É mesmo? Sou tímida. Ainda acho que nós batemos ela. É, Ainda nós conseguimos falar mais que ela. Ah, sim, com certeza. tô até agora pra desvendar a tua frase, aquela. A minha frase, pessoal, vocês estão ligados, né? Eu queria ver o filme do Pelé. Ó, muito obrigado mesmo pela disposição e Imagina, disponibilidade. Obrigado também ao pessoal que já seguiu a gente até aqui. Mais uma vez, se inscreve, compartilha e se inscreve no canal e deixa o me piate, o like. Beleza? Queria agradecer a Débora por ter dado a disponibilidade e falado um pouco do setor imobiliário. Quem sabe um dia a gente ganha na Mega Sena de comprar umas casas, hein? Se comprar casa velha, eu reformo, tá? Bravo. Exato. Show de bola, Débora. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pela disponibilidade também da Evelyn, né? Evelyn, que tá vindo obrigado. aí bater um papo com a gente e por trocar realmente essa ideia e mostrar pro pessoal de casa que é possível, que a Itália não é um país que vai te obrigar ou te vai Impedir, impedir algo, de fazer aquilo que tu queira, entendeu? É possível. O Brasil, a Itália é um país de oportunidades. Então, obrigado mais uma vez pela tua Imagina, presença. eu que agradeço vocês pelo trabalho imenso que vocês estão fazendo. Valeu. É lindo de se ver demais. Aham. Vocês estão dando uma força tanto pro brasileiro que está saindo do Brasil, que não tem informação, ou melhor, tem até informação demais. Que muitas vezes essas informações demais, elas acabam atrapalhando até o aprendizado da pessoa, né? A entender exatamente qual é o percurso que vai percorrer. E vocês também estão ajudando
quem tá aqui a se sentir, não sozinho, a se sentir acolhido, dizer, cara, tem outras pessoas também participando disso, tem outras pessoas vivendo o mesmo, ou melhor, vivenciando a mesma dor que eu tô passando, Ou sabe? até pior. Ou até pior. Entendeu? Porque às vezes a tua dor dói, mas, pô, olha pro teu lado. Tivemos convidados que dormiram na rua, sabe? Porque as pessoas acabam se comparando só com aquele que tá melhor, mas começa a botar a real e ver quem tá pior do que a tua situação, entendeu? Exatamente. Pô, começa a dar valor naquilo que tu tem, agradece por aquilo que tu tem, entendeu? Não por aquilo que te falta. Exato, Né? até Já porque fica mais cada essa pessoa- dica aí, mais esse ranço aí que eu... Até porque cada pessoa vem com uma bagagem diferente, né? Você pode estar passando pelo mesmo problema que eu tô passando hoje, mas a tua bagagem, o teu passado é diferente do meu. Tu teve traumas, tu teve dificuldades a mais, muito provavelmente, que talvez são até maiores do que a minha. Então, nesse exato momento, a minha dor e a tua dor, por quanto elas são iguais, elas são diferentes. Elas são vividas diferentes. Momentos diferentes, pessoas diferentes, frustrações diferentes e ranços diferentes e cada uma vai ser resolvida de forma diferente. Beleza, então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um abração, até o próximo. Tamo junto. nóis. Tamo junto, Valeu. galera. Tempos nóis. difíceis fazem pessoas fortes. Não se esqueça. Aí,